boa tarde a todos. Gostaria de recebê-los mais uma vez num videocast da Microport. Vocês sabem que o nosso grande propósito é sempre trazer conteúdo diferenciado, com muito valor agregado para a área de saúde, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai estar falando dos desafios e das oportunidades da nova lei de licitação, e para isso a gente está recebendo duas pessoas experts no assunto, a quem eu tenho muito prazer de receber e que eu tenho aqui do meu lado. Então eu tenho a doutora Fernanda Fritoli, que é vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Comissão de Direito Constitucional da OAB, doutoranda em Direito Administrativo e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, advogada e sócia do escritório Fritoli Moraes Advogados Associados. E aqui do nosso outro lado temos o Dr. Walter Farid, é procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, coordenador da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. E vou ter muito prazer também em apresentar para vocês hoje a Carla Pasternak. A Carla é parte da Microport, ela é responsável pela área de licitações e contas públicas da nossa empresa. Tem advogada há mais de 20 anos de experiência e ela vai ser hoje a moderadora desse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Walter, doutora Fernanda. Carla, faço de você esse palco, porque sei que esse é um assunto extremamente importante e que a gente faz questão de escolher a dedo esses assuntos para trazer esse conteúdo novo para todos nós. Bom, obrigada, Fernanda. Olá a todos. Bom, é com grande satisfação que hoje estou aqui participando deste evento, que vai ser muito bacana para a gente explorar, né, as novidades da nova lei de licitação. E eu vou colocar para vocês assim de forma bem simples, para a gente se situar o que é licitações. Então, assim, a nossa Constituição previu que todo e qualquer órgão público ele deve realizar suas compras, isso quer dizer toda e qualquer necessidade, desde um café a uma garrafinha de água, através de um processo licitatório. E o passo a passo desse processo é regulado por uma lei. Tá? Então, o órgão público vai publicar um edital, e nesse edital ele vai ser o manual de instruções e conterá todas as regras para quem quiser participar desse processo. Tá? No caso, os fornecedores. Então, isso quer dizer que todo e qualquer órgão público ele não pode ir até um mercado e simplesmente comprar o que ele quiser. Ele vai publicar o edital, e nesse edital vai conter as regras, e aí, então, os fornecedores que quiserem participar vão oferecer suas propostas. Então, uma pergunta para vocês, doutores, especificamente sobre essa nova lei. Vocês poderiam, vou começar com a doutora Fernanda, nessa primeira pergunta, falar um pouquinho da abrangência dessa nova lei de licitações, o que ela contempla, o que seria, de fato, as modificações grandes que houveram. Vocês poderiam comentar para a gente, por favor? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos e agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, né, na Microport, tratando de um tema tão interessante. Cumprimentar todos os colegas também. Vamos lá. O que ocorre? Hoje em dia, nós estamos com duas leis, dois regimes jurídicos, né, nós diríamos, tratando na matéria de contratações públicas, né? A Lei 8666 de 93, que já é conhecida, que disciplina as compras públicas, sempre disciplinou desde 93, e foi editada uma nova lei, que é a 14133, em 2021. Essa lei mudou bastante coisa em matéria de contratações públicas, tanto que houve a lei anterior seria revogada, ou seja, ela deixaria de ser aplicada em novas contratações, e simplesmente houve primeiro uma medida provisória, depois uma lei para prorrogar a vigência, porque nós ainda não estávamos preparados para assumir todas as obrigações impostas, né, pela nova norma. E, enfim, essa lei tem que ser muito estudada, porque ela é aplicável para todos aqueles que contratam com a administração pública, né, exceto as estatais, né, que nós chamamos de empresas públicas, sociedades de economia mista, que tem uma lei específica, 13.303, e todos terão que se submeter, seja dos órgãos, contratação com os órgãos da União, dos entes da União, estados e municípios, né? E, basicamente, é isso. Foram muitas mudanças realizadas em termos de
desde planejamento, né? A lei foca no planejamento de forma muito mais detalhada, exigindo mais obrigações, né, do gestor. Também não quero deixar de falar vou falar tudo, o doutor Walter vai ficar sem falar, né? Temos modalidades novas, que é o diálogo competitivo, que ainda não foi aplicado, mas ela trata essa modalidade justamente para questões, inovações tecnológicas, quando a administração ainda não sabe o modelo que ela vai contratar. Também nós tivemos uma mudança nos procedimentos licitatórios, né? Porque antes nós contratávamos, nós, que eu digo, a administração contratava de acordo com o valor, ela ia fixar a modalidade adequada, e hoje já não. Hoje é pelo objeto. O que você vai contratar? É uma coisa comum? Então, você vai usar o pregão. Se é uma coisa mais complexa, você vai ter que utilizar a concorrência. E antes, não, né? A concorrência a gente sabia que era por valores, né? Nós também temos agora a previsão de implantação de programa de integridade nas contratações de grande vulto, que são aquelas que estão acima, né, de 200 milhões de reais, na verdade, 223 milhões, porque ela foi atualizada. Porque o que acontecia no passado é que as leis, os valores eles ficavam defasados, né, porque não havia alteração legislativa, entendia-se, na época, que decreto não poderia alterar a disposição da lei em relação aos valores, né, foi feito isso em 2018 só, né, de 93 eles perceberam que poderia ter um decreto atualizando que não iria mudar a vontade da lei. E agora nós temos a novidade de que todo ano, todos os valores da lei são atualizados. Então, por exemplo, se hoje você pode contratar sem licitação, ou seja, você dispensa o procedimento em razão do valor até 50 mil reais, que já foi atualizado, ano que vem também vai sofrer outra atualização. Então, nós já estamos, acho que 52 mil, 53, né? E, enfim, algumas modificações que eu achei que são bem relevantes. Mas eu vou passar agora, né, para ouvir a palavra e agradecer, senão falo muito. Imagina. Doutor Walter, e do seu ponto de vista, algo que você queira agregar, além de tudo que a doutora Fernanda já nos explicou em relação à abrangência dessa nova lei? O senhor teria alguma coisa a acrescentar? Sim, teria sim. Antes de mais nada, agradeço muito o convite que me foi feito, agradeço a Fernanda, uma saudação à doutora Fernanda Fritoli, doutora Carla, né, que são colegas ali de Ordem dos Advogados do Brasil, das comissões de Direito Administrativo e Constitucional. E para mim é motivo de muita honra poder participar de um evento como esse, que tem por finalidade claramente acadêmica, levar informação a respeito da nova lei de licitações ao público em geral, em especial àqueles que nos assistem agora. Como já foi muito bem adiantado pela doutora Fernanda, a nova lei de licitações e contratos trouxe muitas novidades, mas, além das novidades, o principal atributo da nova lei é a condensação, é a compilação de toda a legislação de licitações e contratos num único texto, que é uma grande vantagem. Hoje nós temos pelo menos 3 textos que regulamentam licitações e contratos. A Lei 8666 de 93, que tem um desenho todo focado em obras e serviços de engenharia, sendo que este não é talvez o único core de atuação da administração pública. Temos uma lei que trata do pregão, né, na forma eletrônica ou presencial. Lembrando que a forma eletrônica, pelo menos no estado de São Paulo, é obrigatória desde 2007 e também o é no âmbito da União Federal. E também temos regras relativas ao regime diferenciado de contratações públicas, né, que são contempladas nesse novo texto. Então, a primeira característica é esta, compilação de textos legais. Segunda característica, eu tenho a positivação, ou seja, está lá escrito na lei, né, práticas que a administração pública já adotava, mesmo sem expressa previsão legal, hoje no texto da nova lei de licitações. Vou dar 2 exemplos. Um bastante conhecido aí no dia a dia das licitações que envolvem insumos médicos, medicamentos, que é pedido de apresentação de amostras, né? Os editais do Estado de São Paulo e de outros entes federativos já exigiam legitimamente a apresentação de amostras antes da classificação da proposta apresentada com melhor preço, falando de pregão pelo melhor preço. Hoje eu tenho uma previsão expressa, né, da possibilidade de exigência de amostras no corpo da nova lei de licitações e contratos. Primeira novidade. Segunda novidade, que não é tão novidade assim, que é um negócio chamado inversão de fases, né?
O Estado de São Paulo já faz muito tempo, quando está num ambiente de licitação, num pregão ou numa concorrência, em primeiro lugar, antes de seguir a regra da lei de licitações, a 866 de 93, que é, primeiro verifica a papelada, a documentação do licitante, que dá muito trabalho, são muitas certidões, muitos contratos, etc. Ao invés de eu fazer esta análise prévia, eu analiso a proposta primeiro e as classifico. E só depois disso, inverto fases e analiso a documentação burocrática de habilitação jurídica, técnica, certidões negativas, etc. Né? Outras novidades trazidas dizem respeito à positivação, texto escrito, de procedimentos auxiliares às licitações. Eu tenho lá no artigo 81, se eu não me engano, da lei, uma lista de procedimentos auxiliares à licitação, como o uso do registro de preços, que já é realidade faz tempo entre nós, o uso do procedimento de manifestação de interesse, que também já era utilizado com base em decreto federal, né? O credenciamento, que é algo que nós usamos muito, em especial na área de medicina, pelo menos no estado de São Paulo, para a contratação de profissionais da área médica, para a prestação de serviços de natureza médica, psicológica ou de assistência social, a partir de uma remuneração fixa. Ou seja, essas são algumas das novidades que eu identifiquei na nova lei e que eu apresento aí a vocês. E deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de passar para a Carla para a gente mudar de tópico. Existe alguma diferença na mudança dessa lei a nível estadual, federal e municipal? Bom, em matéria de licitação e contratos, tem uma regrinha lá na Constituição que diz o seguinte: eu tenho uma lei que vale para todo o país e cada ente da federação, o Estado, o município, o Distrito Federal, pode editar a sua própria lei de licitações e contratos. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma lei própria, uma lei estadual de licitações e contratos, que é uma lei que ainda é aplicada e, em boa parte, inspirou a Lei 8666 de 93. A nossa lei é de 89, a lei nacional é de 93. Né? Então, nesse sentido, cada ente federativo vai poder regulamentar os seus procedimentos de licitação, mas a partir da lei, nova lei que vai entrar em vigor, de acordo com as suas necessidades locais. Tá? Então, você vai ter previsões que vão divergir, serão diferentes de acordo com as necessidades de cada ente da federação. E a nova lei de licitações prevê lá no artigo 176, eu acho que é importante trazer essa informação, algumas regras que ainda não vão entrar em vigor agora no dia 30 de dezembro de 2023, mas só depois de, são 5 ou 6 anos, eu não me recordo agora, 6 anos, depois de 6 anos, são regras relativas, municípios de um determinado porte, tem 6 anos de prazo para implementação de regras relativas a agentes públicos de contratação, uso dos formatos eletrônicos, enfim. Existem algumas peculiaridades que para municípios menores, com menos de 20 mil habitantes, eu tenho um tratamento diferenciado. Mas, a rigor, a base da lei 14.133 se aplica a todo mundo. Fazer uma colocação, doutor, com relação à sua exposição sobre, por exemplo, essa diferença para os municípios. Por quê? O Brasil tem extensões continentais, né? E fica um pouco difícil da gente pensar que em alguns municípios, alguns estados, interiores dos estados especialmente, existem alguns locais que a internet chega à rádio. Então, por exemplo, para implementar o pregão eletrônico como regra em municípios pequenos e o agente de contratação também, que às vezes em algum município a mesma pessoa faz diversas ações dentro do mesmo processo. Sem segregação de funções. Sem segregação, né, de funções, que é um dos pilares da nova lei. Eu acho que foi acertada essa decisão. O que vocês podem colocar com relação a isso? Com certeza foi acertada, né? Porque, como você bem colocou, nós temos, nosso país é muito grande, nós temos realidades muito diferentes, né? E isso impacta em tudo. Impacta desde o preço da contratação, porque uma coisa é você fazer um orçamento de um medicamento. No medicamento tem tabela, né? Tabelado. Mas vamos supor, de um produto que tem que ser fornecido aqui no estado de São Paulo, no município aqui dentro. Outra coisa é fornecer no interior do norte, do nordeste, num local de difícil acesso, que é um temperatura
temperatura é muito maior, então você tem que ter um sistema de refrigeração, tudo isso vai impactar no preço. E essa é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na hora do gestor pesquisar preço para fazer uma referência na licitação, porque ele pode estar pesquisando preço que é mais caro no Norte e Nordeste por conta das condições, e aplicando aqui. E o que vai acontecer? Vai ter uma contratação com sobrepreço, e aí haverá responsabilidade do gestor e de outras pessoas que participaram, né? Então, é evidente que, como até o Dr. Walter falou, a nova lei de licitações, ela estabelece normas gerais e cabem aos órgãos municipais, estaduais, fazer a regulamentação do que não for, óbvio, a norma geral, né, de acordo com as suas peculiaridades. Por exemplo, a contratação de grande vulto, que eu mencionei um pouquinho antes, o município poderia falar, olha, aqui contratação de grande vulto vai ser 50 milhões, de acordo com a minha realidade. Até porque existe uma característica muito diferente entre cada um deles, claro, né? Não dá para ser uma regra para todos. Não dá. Imagina só, o município nunca vai ver uma contratação de grande vulto, provavelmente, se ele for responsável por uma de mais de 200 milhões. Pode até ser que veja, mas, enfim, é muito difícil. A realidade é outra e ele pode estabelecer isso até para controlar melhor, ter um novo regime aplicável, né? Por exemplo, um compliance, exigir compliance da empresa que contrate com aquele município. Então, assim, é muito interessante. Tem que observar, assim, as peculiaridades e a gente sabe qual é a dificuldade também nos municípios de implantar, né, todo o sistema que a nova lei fala, né, de gestão por competência, né, observar a segregação de funções, porque muitas vezes uma pessoa faz tudo. Por isso que aliás, foi o movimento dos municípios que acabaram fazendo com que acabou fazendo com que a lei fosse prorrogada, né, porque eles ficaram desesperados de ter que aplicar a nova regra, nova lei. Bom, vamos agora, então, mudar um pouquinho do tema, né? Vamos nos debruçar sobre alguns aspectos específicos da nova lei. O que vocês podem discorrer com relação ao menor preço, né? A disputa por menor preço, que houve uma mudança, né, desse pensamento. Vocês consideram uma inovação que pode trazer benefícios para a população? Bom, mesmo a Lei 8666 de 93 já previa outros critérios que não a seleção da proposta mais vantajosa pelo menor preço, né? A Constituição Federal fala que a licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, que nem sempre é a proposta de menor preço, né? Nós temos N exemplos na prática administrativa que demonstram que a execução de um contrato pautado no menor preço pode resultar em produtos ou prestação de serviços com qualidade um pouco inferior, né? E como alternativa a isso, a nova lei de licitações e contratos traz uma série de critérios de seleção de proposta, né? Repete a questão da técnica e preço, fala também de produção artística, de melhor técnica, ou seja, uma lista lá no artigo 33 de possibilidades de escolha do que é mais vantajoso, que permite à administração, sobretudo, uma contratação mais eficiente. E o que é uma contratação mais eficiente? Aquela que te entrega o melhor resultado com emprego do menor volume de recursos possível, né? Então, nessa linha, eu tenho dentro da lei um arcabouço de regras que permitem à administração pública contratar algo que eventualmente até seja mais oneroso, mas venha revestido de maior qualidade e de maior adequação ao desempenho de uma tarefa que seja própria de um órgão da administração pública. Não obstante, né, agora me voltando aí à realidade da administração pública, nós sabemos que a grande maioria das licitações que tramitam pelo país, eu digo em especial no estado de São Paulo, tem por critério de seleção o menor preço, né? O menor preço. Isso no que diz respeito à aquisição de bens e de serviços. E mais, se esses bens e serviços tiverem natureza comum, mesmo a nova lei de licitações nos impõe aqui o emprego do menor preço ou do maior desconto. Ou seja, eu tenho o critério econômico, né, da maior economicidade ainda contemplado.
Como sempre, como ponto principal, né? Isso era até uma dúvida que eu tinha. A nossa área, falando especificamente da nossa área, da nossa indústria, a gente trabalha numa indústria de produtos e equipamentos médicos, que muitas vezes tem concorrentes com qualidades e com questões técnicas muito semelhantes. Supondo que eu tivesse um produto que tivesse uma vantagem competitiva de qualidade muito superior à concorrência, e entendendo que hoje grande parte do processo que a gente trabalha são pregões eletrônicos. Como conseguir mostrar minha vantagem competitiva, eventualmente, né, que eu tenho uma vantagem de fato superior, um produto superior, se eu estou trabalhando através de um pregão eletrônico que certamente vai ser o menor preço? Posso Pode, responder? claro. Olha, a primeira coisa é economicidade, como o Walter comentou, e vantajosidade não se confundem, né? Se você tem um produto diferenciado e isso tem um impacto na contratação, e você poderia até, inclusive, impugnar aquele edital falando o seguinte: olha, hoje em dia a tecnologia está tão diferenciada, né, tão inovadora, que você não tem como contratar isso para o pregão. Teria que ser algo, uma concorrência para você fazer, por exemplo, por técnica e preço, e vai pontuar, no caso, a minha capacidade técnica, a do meu produto, né? Porque hoje, inclusive, a lei fala que na fase de planejamento, né, tem que observar, né, o ciclo de vida do objeto. O ciclo de vida do objeto, e isso inclui a concepção daquele objeto, né, se ele, o descarte dele, custo de manutenção, tudo isso É o tem que custo da ser cadeia como um todo, da não é um cadeia custo como um todo. pontual. Lembrando que a nova lei de licitações, ela traz como objetivos, além dela aumentar em relação a números princípios, que são normas que se aplicam, né, ela coloca como objetivo a inovação e o desenvolvimento sustentável. Então, isso também, e ao invés da vantajosidade, porque o resultado, né, mais vantajoso para a administração, né, não vantajosidade no sentido econômico. Então, isso tem que ser pensado, né, porque você poderia Que é impugnar o muito edital, difícil, né? né? Assim, a gente falando de área de saúde, né? Porque a gente passa, independente do setor público ou não, a gente conseguir quantificar o benefício de um produto, de um serviço, de uma solução numa cadeia que ela tem começo, meio e fim, mas a gente nunca sabe quando vai ser esse fim, ele é extremamente subjetivo, né? Então é complexo esse processo. E aí, doutor, eu volto para você para mais uma pergunta, e aí passo de novo para a Carlinha. Falando do pregão eletrônico, né? E aí eu quero saber a opinião, na verdade. Você acha, por um acaso, que a modalidade de pregão eletrônico, que eu não tenho nada que desabone, muito pelo contrário, é só uma curiosidade, ele pode ser, de alguma maneira, levado a uma falta de transparência no processo? Você acha que pode gerar dúvidas a utilização da tecnologia para a entrega de proposta? Não, não acho. Eu acho ao contrário. Eu acho que a tecnologia, ela favorece o controle de todos, social, dos órgãos de controle, né? Como também a transparência, porque a gente sabe que a informação ela chega muito mais rápido no ambiente eletrônico, né? E você também tem um histórico de todas as operações. Lembrando que a tecnologia na nova lei ela é usada para várias questões. Por exemplo, hoje em dia você tem como fonte de pesquisa de preço as notas fiscais eletrônicas, né? Você tem um sistema que você pode consultar. Então, a tecnologia é utilizada para evitar sobrepreço, que é um dos objetivos da licitação, superfaturamento, né? Uma série de coisas. Aliás, no estado de São Paulo, o uso do pregão na forma eletrônica ele é obrigatório desde 2007, não é uma novidade. E eu não sei se o pioneiro, mas talvez sim, talvez sim. Já são muitos anos de experiência, né, via Bolsa Eletrônica de Compras, de emprego dos mecanismos de tecnologia de informação para promover não só o pregão eletrônico, como o convite back, que é bastante utilizado na administração pública, né, para aquisição de bens com entrega imediata e sem contrato escrito, só com nota de empenho. E o meio eletrônico nos traz maior fidedignidade, mais transparência, porque, em primeiro lugar, o sistema do pregão eletrônico não permite, durante a fase de disputa, a identificação dos licitantes. Eu não sei, o pregoeiro não sabe com quem está conversando no chat, via eletronicamente. Eles se identificam por siglas, né? E só
quando a classificação da proposta em primeiro lugar é que essa identidade é revelada. Isso torna o procedimento absolutamente impessoal, né? E, por essa razão, o emprego da via eletrônica, inclusive para a concorrência, e essa é uma grande novidade da nova lei, é fundamental. E por que é boa essa novidade da concorrência? Porque, pela lei atual, a concorrência ela é presencial, entrega de envelopes, rubrica, super burocrático, né? Para nós, indústria, né, Carlinha, você que já foi em vários, acaba sendo um processo moroso, custoso, complexo, né, essa entrega do envelope presencial. Isso. Né? E hoje você apresenta na concorrência as propostas de modo eletrônico e com a vantagem de poder disputar. Ao final eu terei, se o critério for o menor preço a partir de um leilão decrescente entre os licitantes. Isso é uma grande vantagem. Eu vou complementar, né, o que vocês colocaram com relação ao que a gente teve de ganho com as licitações eletrônicas, né? Como no nosso dia a dia a gente tinha muito mais custo e era muito mais trabalhoso montar uma licitação física. Eu acho que as plataformas eletrônicas para disputa, né, para o fornecedor, foi um ganho de tempo, né, e de efetividade e transparência. Porque, no passado, para a gente ter acesso a uma proposta, de repente, ou uma informação do concorrente, para verificar a lisura do processo, por exemplo, você tinha que ir pessoalmente, solicitar, pedir vistas ao processo, aguardar o deferimento, para aí depois você ter acesso à documentação. Hoje, não. Você entra na plataforma e aí você já pode, após a abertura das propostas, né, você tem acesso a toda a documentação do teu concorrente. E isso é bom para o mercado como um todo, né? Bom, posso só uma observaçãozinha? Claro. Tanto que até a gente fala, hoje em dia, no âmbito da União, você pode fazer, inclusive, todos os processos de dispensa de licitação com lances, com disputa. Entendeu? Então, é tão vantajoso que, além disso, que é a dispensa eletrônica. Então, é muito bom. Que é muito bom, porque além de você dispensa, mas também você não abre mão, além dos padrões de qualidade, do preço. Sim. Né? Então, vocês acreditam que com a pandemia a gente teve uma melhor, como eu posso dizer, consciência com relação à utilização dos meios eletrônicos? Porque a gente meio que não acreditava que ia dar certo, né? Mas a gente a gente estava numa situação que ou a gente ia ou a gente ia, então teve que dar certo. O que vocês acham? Acho que eu acredito que contribuiu bastante para a gente ter esse avanço. A pandemia nos obrigou a ficar em casa, trabalhar a partir de casa, se bem que eu trabalhei presencialmente todos os dias, por escolha. E, de fato, criou-se uma cultura, né, do uso dos mecanismos de tecnologia da informação para trabalhar, né, seja para exercer as atividades de escritório, na sua casa, no home office, seja para, enfim, instruir e participar de procedimentos licitatórios, né, e, enfim. E não só isso, além disso, que foi realmente muito produtivo no ponto de vista de inovação tecnológica, também foi, vamos dizer assim, um laboratório muito importante para inovações legislativas. Porque nós vimos, por exemplo, que em algumas circunstâncias a lei antiga não funcionava, né? E o gestor não sabia o que fazer. Por exemplo, você não podia pagar nada antecipado, certo? Não que você possa hoje, mas assim, numa situação de desespero, os gestores falavam, bom, no caso de compras de vacinação, né? Ou eu tenho que pagar antecipado ou fico sem. Então, a lei traz, inclusive, algumas soluções para situações de emergência. Situações de emergência, né? Se houver alguma irregularidade que for depois devidamente justificada, tiver, né? Só registrando que todas as situações de emergência, seja na lei antiga, seja na nova, são sempre excepcionais, né? Você tem exceções à regra do dever de licitar, como a contratação direta por situação de emergência ou calamidade, por um tempo determinado e curto, né? E assim, o que se recomenda sempre aos gestores públicos é que use esse expediente sempre em caráter excepcional, com muita cautela, com muito critério, porque os órgãos de controle têm muita atenção no que diz respeito às contratações diretas, em especial as emergenciais, em face das chamadas emergências criadas, né? Exato, fabricadas. Inclusive, na verdade, eu fiz essa menção, claro, que toda e qualquer restrição tem que ser interpretada de forma...
restritiva. Eu acho, né, que não existe. Eu tenho um amigo CEO de uma empresa que ele fala: não existe a gente entrar na pandemia e sair igual. Se a gente sair igual, a gente já fez alguma coisa muito errada, né? E eu acho que de fato, imagino, né, de fato, que assim como no mercado privado, o mercado público ele teve que se adequar demais a essas novas situações e se flexibilizar e encontrar determinadas ferramentas para se adequar a uma situação que ninguém estava previsto. E isso trouxe certamente agilidade para os processos mesmo pós-pandemia. E acho que não diferente, teve uma certa influência nessas alterações e adequações da nova lei de licitação. Bom, uma razão de ser do procedimento licitatório no passado era o excesso de formalismo, né? Então, tínhamos ali casos, por exemplo, no momento de apresentação de envelopes presencial, que se porventura você apresentasse um envelope com a numeração trocada, então vamos dizer envelope de proposta 1, envelope de documentos 2, enfim, ou não rubricado, você poderia ser desclassificado. Nessa esteira de flexibilização, o que vocês podem comentar com relação à possibilidade de saneamento de erros e vícios no processo como um todo, né? Temos uma parte ali focada para a documentação, né? Mas em todo o processo a gente tem ali a possibilidade de realmente sanar algum erro que não comprometa, né? Não comprometa a proposta como um todo. Vocês acham que isso foi uma consagração do formalismo moderado, ou seja, a flexibilização, de fato, do processo, para a gente ter algo não tão formal? Posso responder? Bom, Carla, de fato, o processo, qualquer que seja, o licitatório, o judicial, qualquer processo, ele tem que ter, na forma, um caminho para se chegar a um fim eficiente. O processo não é um fim em si mesmo, numa lógica instrumental lá do professor Dinamarco, né, do processo civil do Largo São Francisco. E sendo um instrumento para se chegar ao fim, a verdade é que eventuais irregularidades sanáveis, desde que sanáveis, devem ser corrigidas no curso da licitação. Isso veio expresso na nossa nova lei de licitações, tá, ok? Mas para efeito de eliminar vícios e incorreções que sejam sanáveis, segundo metas e limites também expressos no texto da lei. Então, o pregoeiro, né, ou agente de contratação poderá, por exemplo, segundo o que dispõe a nova lei, imagine que o licitante entregue uma certidão negativa com o prazo vencido. O pregoeiro, ele mesmo, pode puxar uma certidão atualizada ou pedir isso ao licitante. Isso é correto? Corretíssimo. E essa é a expressão do princípio do formalismo moderado ou mitigado, que é algo que a professora Odete Medawar já diz há muito tempo na sua obra da processualidade do direito administrativo, processualidade administrativa, né? Uma obra bem consagrada. Então, para aquilo que é sanável, perfeito, porque não faz sentido você voltar atrás num processo administrativo por conta de um vício que poderia ser eliminado. Agora, se a irregularidade for insanável, a própria lei diz que, enfim, não tem como consertar. Então, cada caso concreto vai me dizer se eu posso ou não retificar eventuais desconformidades de forma. Registrando que o Estado de São Paulo, nos seus editais e há muito tempo, já prevê esse poder de diligência atribuído ao pregoeiro e também ao presidente da comissão de licitação nas concorrências, tomadas de preço e no convite, né? Então, isso é absolutamente positivo e que bom que a nova lei previu isso, né? Porque o processo jamais pode ser visto como um fim em si mesmo. Exatamente. Na lei antiga já tinha o dever de realização de diligências, né, do presidente, enfim, da comissão de licitações, né? Agora, com a nova lei, esse dever não é só um dever de diligência, mas também um dever de verificar o tamanho, né, dessa gravidade. É algo sanável, não é sanável? Né? Tem como convalidar esse ato administrativo, que a gente sabe que a administração ela emite atos, né? Enfim, então eu acho que foi uma mudança muito importante e que veio também, né, por força das alterações da LINDB, né, de considerar onde o administrador está,
né, as circunstâncias do caso, os problemas do fornecedor, tudo isso tem que ser levado em consideração para fins de análise de regularidade. Se colocar no lugar do outro, e será que teria alguma alternativa aqui ou não? Né? Sem dúvida nenhuma. E outra, sempre, eu acho que para analisar a regularidade ou irregularidade de algum visto, a gente tem que sempre pensar assim, de alguma forma, os princípios da licitação foram afetados de forma grave? Né? Se você observou os princípios da licitação, se você não comprometeu os objetivos da lei, né, que é evitar sobrepreço, ter um resultado vantajoso, inovação, né, então é algo que poderia ser sanável, provavelmente, porque você não afetou os pilares daquele regime jurídico. Né? Só com a cautela, né, de eventualmente não permitir que o licitante que apresenta a melhor proposta supra uma falha fatal que ele tenha cometido no processo de habilitação. Por exemplo, deixou de apresentar uma certidão, ele não está complementando algo que ele apresentou. Aí a lei diz que não pode. Né? Então, assim, a administração nessas situações, ela tem que ser sensível, sim, a manter o processo tal como instaurado e fazer com que ele chegue ao seu final, mas também deve atenção aos limites que a própria lei estabelece. Né? O que é combinado não sai caro. O que está lá descrito que ele tem que levar, perfeito. Se Mas tem eu tenho uma outra visão um pouquinho alteração diferente, você sabia, em relação a isso? Porque eu acho, imagina só uma empresa que fornece um preço, né, muito bom, ela preenche todos os requisitos da habilitação, mas por alguma razão acabou Esqueceu não um sendo documento. juntado, que é algo que o agente de contratação, agora falando com a nova lei, poderia de ofício pesquisar e ver se aquela preenche o requisito e pronto. Né? Então, isso seria uma ofensa à isonomia? Não, porque ela já preenche, na minha visão. Então, na linha de que o processo não é um fim em si mesmo, eu acho que poderia ter uma convalidação desde que fosse um tratamento usualmente adotado naquele órgão para não beneficiar ninguém, né? Na minha opinião. Eu concordo com a doutora Fernanda nesse ponto, pois às vezes o processo em si ele tem um custo, né? Então, para a realização de qualquer processo, a administração tem um custo. E aí, por vezes, acontece de todos os licitantes eventualmente serem desclassificados e você ter que refazer essa licitação, que vai trazer um novo custo aos cofres públicos. Então, se, eventualmente, faltou uma certidão, mas essa certidão já existia, né, e pode ser consultada hoje via internet, você vai dar uma agilidade, né, ao processo e vai evitar um maior gasto. Passo a palavra para a Fernanda. Vamos falar especificamente agora de uma área que é a nossa e que muito nos interessa. Eu imagino que quem está nos escutando também possa ter interesse, que é a área de saúde. Né? A área de saúde, certamente, ela é uma área muito sensível pela urgência e pela criticidade dos produtos. Né? Assim, a gente sabe, pelo menos a área especificamente que nos toca, se eu deixo de administrar esses produtos na prateleira de um hospital, eu posso estar, de fato, fazendo com que, eventualmente, um paciente possa ter a vida, inclusive, comprometida. Então, minha pergunta para vocês, começo com a doutora Fernanda, o que essa lei mudou especificamente para a área de saúde? Ou a mudança foi equiparável para todas as áreas? Teve alguma mudança específica para a área de saúde que vocês possam comentar e relevar aqui para a gente? Houve, sim, mudanças específicas em algumas questões. Nós temos novas hipóteses de dispensa de licitação, né? Por exemplo, para contratação de medicamentos, né, para doenças raras, você não precisaria mais licitar. Em relação à questão de registro de preço para compras de insumos que são elencados pelo Ministério da Saúde, não há limite, né, de adesão à ata, se houver justificativa da emergência e houver justificativa da emergência para os entes, então eles poderiam aderir para esse tipo de compra. Que mais? Vamos ver se eu me recordo de mais alguma. Eu sei que tem novas hipóteses de dispensa, sistema de registro do preço. A questão das amostras, né? Que é um ponto que eu gostaria de colocar, porque a solicitação de amostra era já uma praxe de mercado, então, geralmente, os editais previam essa possibilidade, porém, agora ela foi positivada. Né? A lei diz expressamente que
o órgão público pode solicitar a amostra daquele fornecedor para evidenciar se o produto apresentado atende, né, ao descritivo do edital e se atende os critérios mínimos de qualidade. Eu acho que, para nós da área da saúde, essa inovação foi essencial, porque ficava-se a dúvida: pode ou não pode, é legal ou não é legal solicitar a amostra, mas até qual a quantidade de amostra que é factível para se verificar essa qualidade. Eu acho que esse foi um ponto bem legal. O que vocês podem acrescentar com relação a isso? Bom, a exigência de amostras em editais, antes mesmo da nova lei, era uma realidade, né? E é algo positivo, porque é o mecanismo pelo qual eu, administração pública, vou ter contato com o objeto, normalmente um bem, um produto, que eu pretendo adquirir, para saber se ele serve, se ele não serve e tudo mais. Então, essa é uma realidade já consagrada. E, desculpa, isso é feito... Porque eu entendo que a pessoa fez o edital, publicou o edital, ganhou o edital. Essa amostra é entregue quando ganha o edital, porque ele deveria testar antes. Vamos lá. Vamos pensar num pregão eletrônico. Tenho a disputa em um preço, uma proposta classificada em primeiro lugar. Eu vou identificar o primeiro colocado, vou suspender a sessão pública e vou convocar o primeiro colocado para apresentar na data e horário marcados e no local indicado, tudo no edital, para que ele apresente a amostra. Ou então o protótipo, né, a prova de conceito. É feito o exame. Se a amostra atender aos requisitos objetivamente indicados no termo de referência, que é o documento que descreve o que eu vou contratar, aí passa-se a fase de habilitação. Avalio se aquele licitante tem ou não, preenche ou não os requisitos de habilitação, e feito isso, se ele atender tudo, adjudico, homologo o certame e adjudico o objeto àquele licitante. É assim que funciona. E ele não atendendo às necessidades, passa para o Aí segundo eu desclassifico colocado. o primeiro colocado e chamo o segundo, que tem que apresentar a amostra E esse dele. processo do dia que aconteceu o pregão eletrônico até o momento que ele fala assim: ok, gostei do seu produto, você tem a documentação necessária, vamos seguir com você. Quantos dias dá esse processo? Existe? Bom, o edital vai determinar o prazo. Eu posso estabelecer, por exemplo, de acordo com a complexidade do objeto, um prazo de 10 dias para apresentação a partir da notificação ou da sessão pública, 30 dias, ou seja, um prazo razoável e compatível com o objeto que você pretende fornecer. Tá? Então, isso não existe uma fórmula exata. O edital é quem vai delimitar, de acordo com a natureza do que você vai comprar, pretende contratar. Né? Então, a apresentação de amostras é algo que já existe há um certo, já empregado no estado de São Paulo, em especial, há bastante tempo. E Foi só formalizado, então, digamos assim. Voltando à minha primeira fala, o que essa nova lei fez foi consagrar boas práticas da administração pública, dentre elas a exigência das amostras. Né? E também, hoje em dia, nós temos vedação de marcas, né? Que é raro, mas assim, a gente sabe que às vezes, né, uma marca não funciona. Ela sempre, aquele contratante aparece para licitar, contratar e dar problema naquele produto. Como tirar daquele produto do mercado até que seja regularizada a questão? Aí a administração teria que instaurar um processo administrativo, demonstrar que aquele produto deu muito problema, e na área da saúde isso é totalmente relevante, porque se você tem, Certamente, por exemplo, algo relacionado a fio até de cirurgia, né? Sutura. Sim. Então, aí você poderia instaurar um processo, verificar as penalizações que ela já teve em outras contratações, por exemplo, falar aqui não vai mais. Ela não devia, empresas assim, não deviam ser inelegíveis na participação de licitações? Declaradas, por exemplo, inidôneas, que a gente chama. De produto não capaz de atender a necessidade por um impedimento. impedimento. Talvez inelegível não seja a papalavra jurídica Doutora correta. Fernanda é especialista no tema. Não, na verdade, o que acontece? Uma coisa muito interessante que a nova lei trouxe foi falar sobre duas coisas, na verdade. É como se ela fizesse um ranking de Uber. A gente não pega Uber, não dá estrelinha. Pegamos, é verdade. Né? Eu acho que futuramente a gente vai chegar nesse passo. Nossa, já pensou ter estrelinha para Microport? Carla, ia ser bem bacana. Então, porque eu acho que um dia talvez a gente chegue a esse ponto, porque nós vamos ter cadastros na administração, né? E cadastros positivos. Então, amanhã a administração, dependendo da complexidade... O que é muito justo, né? O que é muito justo. Por exemplo, você está lidando com direito à vida. Então, nós não vamos querer nesse edital que participe
e fixar um requisito de habilitação. Empresas que não têm um índice tanto para. Claro que isso é muito difícil, porque você É vai ter que ter subjetivo, né? requisitos muito objetivos para fixação. Mas a lei traz alguns, por exemplo. Traz sim. Por exemplo, se você tem várias penalidades de inexecução parcial, né, de contrato, você poderia estabelecer consequências da soma dessas penalidades. Não para criar uma nova penalidade, mas, enfim, para restringir direitos, por exemplo, em futuras contratações. Super legítimo, né? Até porque a nova lei de licitações tem uma previsão diz o seguinte: a regra é não posso escolher marca. Mas existem exceções previstas nessa lei. Dentre elas, a demonstração inequívoca de que aquela marca não atende de forma alguma. É como se eu estivesse comprando para minha casa. Se eu não gosto daquela marca porque ela não serve, eu não vou comprar também, né? E essa ideia de você ranquear marcas ou fornecedores, a exemplo do que acontece conosco, nós somos todos ranqueados no Serasa, né? Outro dia eu descobri que meu score tem um número ali, eu fiquei até assustado. De Como assim? Eu tenho um fato, score? exato. E ele pode cair do dia para a noite, esse score. Pois é. Então, pode-se pensar, regulamentada a questão, evidentemente, pela administração pública, em criar um ranking, né? Até para você saber se uma marca pode ou não ser tirada ali do circuito das contratações. Mas o que é fundamental dizer, até para fins de orientação e para fins acadêmicos, é que a escolha de marca numa licitação é uma prática absolutamente excepcional. É excepcional. Porque o pressuposto constitucional da licitação é permitir ampla competição. Todos têm o direito de, preenchendo os requisitos previstos no edital, de participar da licitação e competir para contratar com a administração pública. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não restringir indevidamente o espectro de competição. Então, Com uma relação, observação importante. Dr. Walter, com relação à vedação de marca, a lei diz que a marca poderá ser vedada com base em aquisições anteriores. Então, ela participou da licitação, forneceu um determinado produto, esse produto foi utilizado pela administração e não teve um bom resultado. E aí, por conta disso, ele passou a ser vedado. Vocês não acreditam que esse tipo de conduta vai restringir vamos dizer, o mal licitante, aquele que, de repente, participa com um produto que não atende integralmente o descritivo, ou, enfim, que é um produto de qualidade inferior, porque assim ele pode eventualmente ter um melhor lucro e a administração sai perdendo com isso? Eu concordo com você, mas eu preciso também, para chegar à conclusão de que aquela marca não serve, de critérios objetivos, né? Para saber de que modo eu vou excluir aquela marca, aquele fornecedor do mercado de licitações. Então, assim, eu falo sempre com foco no comando constitucional. Ampla competição, mais ampla possível, com isonomia. Então, para restringir um direito, eu preciso estar muito bem fundamentado. Mas é óbvio que ninguém quer aqui, não estou aqui fomentando a contratação de qualquer coisa, porque estamos gastando recursos públicos, recursos nossos, para comprar algo que eventualmente não funciona, né? Exato, exato. Eu ia até falar uma questão nesse aspecto, né? Que quando você tira um concorrente do mercado, a tendência é subir o preço, né? Então, é por isso que essa questão de vedação de marca tem que ter processo administrativo e é uma exceção, como o Dr. Walter falou. Porque quando Tem que ser você... muito criteriosa. Exatamente. Assim como também, e não só isso, quando você vai aplicar uma infração contratual, tem infrações que são gravíssimas, né? E que às vezes pode fazer com que a empresa seja declarada Você inidônea. quebra a empresa, né? Você Você quebra a quebra a empresa. empresa. E aí você tira um concorrente do mercado, aquilo vai impactar nos preços, porque é um concorrente a menos. Então, isso quem vai sair prejudicada no final é a própria administração. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso eu tenho que usar desses mecanismos e dessas, né, para o bem e também, né, para o bem do fornecedor e para o bem da administração, né? Então, Sempre com porque muita cautela. com muita cautela. O fornecedor, vamos pensar assim, como este fornecedor que foi vedado. Aquela versão, né, daquele produto, ele pode ter uma melhora após essa vedação. Ao mesmo tempo, a gente tem ali também uma oportunidade, talvez, desta marca que foi vedada em determinado momento, melhorar e aí voltar, né, a poder participar dessa ação. Eu acho que temos ali dois momentos, um de oportunidade, um de cuidar da administração e um de melhora para aquele próprio fornecedor, né?
E ela teria que pedir a reabilitação dela, né, eu acho, né? Olha, meu produto mudou. Eu gostaria de instaurar um processo para que vocês analisassem e levantassem essa proibição, É por isso né? que tem que ser bem criteriosa essa análise, né? E os fatores de comparação e de avaliação do que é produto bom, produto ruim, ou critério de fato do que é feito para que um participante não participe, não seja mais capaz de participar e atender as licitações, porque realmente tem uma zona cinza aí bastante grande, né? Exato. Ah, posso falar mais uma questão? Quantas quiser, Que eu lembrei de doutora. uma coisa que poderia ser super legal. A gente tem que, como nossa lei, a nosso regime, né, ele dá um foco no planejamento. E hoje em dia também você tem um plano anual de contratações. E isso é muito importante para os fornecedores, porque o que acontece? Com os pedidos da administração, que são feitos para compras, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, das unidades, eles vão fazer um programa de contratação para o ano seguinte, que será vinculado, obviamente, como sempre, às leis orçamentárias, que você só pode ter despesa se você tem a receita, mas você tem como saber, de antemão, o que aquele órgão está prevendo para contratar. Então, você sabe mais ou menos quanto ele vai gastar na área da saúde, quanto ele vai gastar naquele órgão com aquilo. O famoso Inclusive, budget. A gente aqui em indústria, empresa, a gente chama exato. de budget. Não, mas ele vai colocar não só o budget, que a gente olha na lei orçamentária, vai colocar a quantidade que ele pretende adquirir, de que produto, e você pode acompanhar no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? O que te interessa. Então, por exemplo, eu quero saber quem está contratando determinado produto ou determinado software. Você vai lá e coloca, você vai receber as mensagens das contratações. Então, é uma coisa muito interessante. Sim, essa parte do portal eu acho que é uma inovação que vai ajudar muito para nós licitantes, porque a gente vai conseguir verificar o que de fato está sendo adquirido ou não, né, em cima do plano anual de contratações. E essa transparência, esse tipo de informação hoje, são informações de difícil acesso, né? E para a validade do contrato, agora ele vai ter que ser publicado no Portal Nacional de Contratações. Então, assim, obrigatoriamente essa informação vai ter que estar lá. Então, eu acho que para organização, né, para se planejar, porque uma das coisas que os licitantes, talvez, né, a gente vê uma hora ou outra, licitantes novos aparecendo e sumindo. Porque para participar de licitações, você tem que se programar, você tem que pensar se você vai ter estoque, se você vai ter o produto, se você vai conseguir atender o prazo de entrega, logística. Então, assim, são vários pontos que precisam ser verificados e se organizar para que isso efetivamente aconteça. Então, eu acho que foi um ganho de transparência de informação, de acesso à informação muito considerável, que vai ser muito bacana. Bom, vou fazer nossa última perguntinha. É um prazer estar aqui com vocês, mas a gente sabe que o tempo está correndo. Então, eu vou fazer uma última pergunta, muito pensando no futuro dessa nova lei de licitação. Quão complexa vocês entendem que ela vai ser para ser implementada? E o que vocês entendem que vai ser a maior dificuldade disso? Bom, eu posso dizer com propriedade, porque trabalhando junto, né, à administração pública, o que se nota hoje é uma procura muito grande por treinamento, capacitação de servidores, para não só conhecer o teor da nova lei de licitações, como também para operar os sistemas eletrônicos de contratação, em especial o sistema do compras.gov, que será adotado pelo Estado de São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2024. Né? O Estado de São Paulo, aliás, um outro desafio, já se comprometeu por meio de decreto a elaborar o seu plano de contratação anual para 2024 em caráter facultativo, né? E para 2025 em caráter obrigatório. O meu PCA, que é a sigla que se dá isso, para 2025 do Estado de São Paulo, que será obrigatório, tem que ser concluído até julho de 2024. Então, existe sim uma grande preocupação em capacitar pessoal, em treinar pessoal para manuseio dos sistemas eletrônicos e, em especial, dar início a este passo importante de planejamento das contratações públicas, que se por um lado, como dito, é bom para o licitante, é melhor ainda para a administração pública. E por quê? A partir de um plano de contratações anual, eu consigo indicar com maior precisão o volume de recursos orçamentários que eu vou destinar para o custeio
da atividade do Estado, né? E com um bom planejamento, pode ser que sobre uma margem maior, não para custear, mas para investir em políticas públicas das mais variadas, saúde, segurança, educação, dentre tantas áreas de atuação que competem ao poder público. Então, agradecendo o convite, foi um prazer falar aqui com vocês. Eu fecho essa minha fala dizendo que o maior desafio hoje é entender a lei. 2, treinar a aplicação da lei. Em terceiro lugar, compreender, né, como funcionam os mecanismos de tecnologia de informação que vão ser necessários para que as contratações públicas, que são tão necessárias, não sofram descontinuidade. E eu concordo plenamente com o que o Dr. Walter falou, eu só queria complementar, falando que eu também acho que uma grande dificuldade é a mudança de mentalidade. Nós não temos cultura de planejamento, e já deveríamos ter, e a nova lei impõe diversas obrigações de planejamento, inclusive quando ela trata de gestão de riscos em contratos, né? Hoje em dia você tem análise de risco, tem contratos em que, pelo valor, é obrigatória a adoção de matriz de risco, que é importante, porque se acontecer algum evento futuro, isso vai definir o valor da contratação, o equilíbrio econômico-financeiro daquela contratação, né? Então, planejamento, eu acho que a mudança de chave, né? Lá, claro, que vai ser possível com capacitação, com tecnologia, como ele falou, mas será algo muito importante. E eu agradeço demais também o convite feito pela doutora Carla, Fernanda, foi um prazer enorme todo estar nosso. aqui na Microport. Agradeço, né? Agradeço aos dois pela presença. Acho que colocamos aqui alguns pontos que são pontos importantes. Queria verificar com vocês alguma sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar num tema. Eu acho que é muito importante a gente se preparar, né? Bom, tem o seu livro, né, Fernanda? A senhora não trouxe para a gente ver? Não, mas olha, meu livro, que não é meu Por livro, favor. tá? Eu só Uma tenho, das eu tenho um autoras, artigo, claro. pode ser baixado gratuitamente no site da Câmara dos Deputados. Tem PDF, inclusive. Então, muito é um bom. material de fácil acesso. De qualquer forma, eu sempre sugiro um livro maravilhoso que foi feito pelos advogados públicos, que as pessoas que fizeram parte da comissão de contratações da AGU, de minutas, né? E que eu me recordo agora que a Carolina Zancanelli escreve, Leandro Sarai, Fábio Medeiros, que também, Fábio Medeiros é PFN também, né? Mas assim, é um povo muito qualificado e é bom que você sabe a visão da administração, de gente que trabalha no dia a dia como o Dr. Walter na matéria. Então eu sempre consulto, né? E as obras, óbvio, clássicas de administrativa, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro. E nessa linha, para fechar, e as indicações bibliográficas já são suficientes, eu acho muito importante esse diálogo que se trava em torno desse novo tema, trazendo a visão da administração pública e também do privado que contrata com a administração, porque muitas vezes você, aproximando as ideias, você encontra soluções mais adequadas, né? Então esse debate é muito rico. Nós temos esse debate muito bem travado na OAB, né, na nossa Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, com a participação da Comissão de Constitucional, em que nós temos uma convivência muito positiva entre advogados públicos e privados, cada qual com a sua visão, evidentemente, mas de modo muito rico e muito complementar. Sempre colaborando. Sim, é por isso que eventos como esse, de caráter claramente acadêmico, de instrução, são muito produtivos, muito proveitosos. Mais uma vez, Fernanda e Carla, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito o Dr. Walter e a doutora Fernanda. Foi um prazer estar com vocês novamente. Espero vocês no próximo podcast, nesse mesmo canal. Obrigada a todos, uma ótima tarde.